Queria agradecer, então, o pessoal que está aí presente. É o nosso intervalo recreativo, que era para a gente falar algumas bobagens, mas a gente acaba falando só coisa técnica, porque só tem um bando de nerd mesmo aqui. Não tem jeito. Bom, o KSR, eu acho que tem algumas pessoas novas que eu convidei agora. O Matheus está aí, o Matheus veio do grupo lá do pessoal do Hobbes. Para quem não sabe, então, um pouco do KSR, é um espaço para a gente compartilhar. Quem não conhece o Cassiano, que vai estar falando hoje sobre o KSR de Git, o Cassiano é mestrando. O assunto Git é uma coisa bem comum para ele, assim como talvez seja comum para alguns de vocês já, né, que vocês que usem provavelmente. Eu tenho certeza que mais alguém daí usa Git, né? Mas a ideia de trazer um assunto que é bem recorrente e às vezes não é conhecido por algumas pessoas, mas é muito conhecido para outras, é exatamente isso. É mais a dar um pontapé para a gente começar a conversar sobre o assunto e de repente surgir lá no final surge uma dica, vocês não viram isso daqui que dá para fazer com Git? Poxa, e aí desenrola o assunto, entendeu? A ideia do KSR é o compartilhamento. A gente precisa compartilhar as coisas que a gente sabe. Então, compartilhar alguma coisa que é bem simples para nós pode ajudar muito alguém, né? A gente sempre comenta isso, né? Sempre em todas as chamadas do KSR a gente fala sobre isso. Então, fica o convite também para vocês, se alguém tiver algum assunto que, puxa, eu sei ler idioma, mas eu sei muito bem ler idioma, eu acho que, de repente, alguém vai precisar disso. Claro, ler idioma é um exemplo, né? Todo mundo vai acabar passando por isso, mas se tem alguma coisa que ajuda no dia a dia, de técnico, né, ou de aula, que seja, que possa compartilhar, que possa ajudar, esse é o lugar, eu acho, para a gente conversar sobre isso. Não atrapalha a aula, não fica fazendo com que a aula do Sandro vá até às 11 da noite. Aqui a gente pode falar sobre isso mais de boas. Então tá, vou deixar então aí o Cassiano falar, já falei bobagem demais. Tá contigo, Cassiano. Valeu aí, Humberto. Só me confirma, tá vendo bem a tela? Sim, tá tudo certinho. Tá. Bom, então, complementando aí o que o Humberto falou, isso aqui é a segunda temporada aí da KSR, né, que foi trazido no semestre passado, e a ideia é justamente por mais pessoas poderem compartilhar o que elas acharem que seja interessante compartilhar, né? Por mais que talvez o Git para alguns aqui seja conhecido, eu não sou um expert, mas eu só quero trazer um conhecimento mais básico ali, porque geralmente o Git é todo mundo ouviu falar, mas talvez muitos não sabem o que é, e quando vai fazer entrevista de emprego lá para alguma área de desenvolvimento, vai estar listado lá. Talvez nem listem mais, porque o Git é tão ubico, né? Ele é tão natural É o que básico, é é que o nem saber básico. o Word para quem trabalha. Isso. Então, é o mínimo, né? Isso. Então, eu, pelo menos na graduação, quando eu fiz, eu não aprendi isso na graduação. Então, para mim ficou esse déficit, tá? Então, por isso que eu acho que talvez seja importante compartilhar também. Mas então, dando início aqui à apresentação, né? Mas afinal, que raios é o Git, né? Eu sou Cassiano Campos e vamos falar sobre este assunto. Então, uma breve introdução até dos motivos que levam a gente a entender um pouco melhor sobre o Git, né? Porque basicamente o Git ele é para lidar com arquivos, mas antes de entrar no Git propriamente dito, a gente vai pensar nos nossos arquivos diários aí que a gente vai criando, seja para desenvolvimento pessoal ali de códigos que a gente vai fazendo ou desenvolvimento de trabalho. Mas basicamente para quem não tem muito esse conhecimento, é natural que a gente vá criando os arquivos ali na nossa linha temporal e esse arquivo vá sendo transformado conforme o tempo passa. Então, a gente vai salvando ele nessa linha do tempo. Porém, o problema disso tudo é que a gente, no momento que a gente está salvando, a gente acaba perdendo o histórico do passado, né? Então, isso é um dos principais problemas aí para quem usa simplesmente algum editor de textos aí para editar código, ou seja lá o que for. Então, esse histórico se perde, a gente está sempre com a última versão ou a visão mais atual do arquivo que a gente está trabalhando. Então, todo esse histórico aqui acaba sendo perdido. Em um primeiro momento, talvez isso não pareça útil, mas no desenvolvimento em si, propriamente dito, isso pode ser algo que depois eu vou mostrar,
que pode ser um problema, e é importante a gente ter essas versões e a gente saber o que aconteceu na linha do tempo. Então, pensando nós como estudantes de engenharia, né, o que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Que é o problema da gente não ter histórico, né? Então, como qualquer bom estudante de engenharia, para resolver um problema, a gente acaba criando outro problema, né? Então, eu vou exemplificar aqui o que eu estou falando. Então, pensando aqui num arquivo aí de aula que a gente está desenvolvendo e a gente está correndo para entregar lá pro Lúcio ou pro Jean, sei lá, e a gente entregou ali, fez a primeira versão do arquivo e a gente vai criando novas versões, e para não perder essa linha do tempo, a gente acaba criando nomes muito esquisitos, né? Então, main 2 agora sim, o main 2 funcionando, o agora sim versão final, então beleza, agora chegamos na versão final, mas não, agora é a versão final de verdade. Então, parece que é o nome aqui que vai dizer se o código funciona ou não. Mas a gente manteve o histórico, isso é bom, mas a gente não sabe mais qual que é o arquivo que realmente funciona. Então, isso é um dos principais problemas que a gente enfrenta aí quando a gente tenta fazer manualmente esse tipo de versionamento. Então, para resolver esse problema, surgiu o Git, né? O Git hoje é uma das ferramentas aí de versionamento mais utilizadas no mundo aí no desenvolvimento, e ela é basicamente um sistema de controle de versionamento. O Git ele surgiu, acho que, sei lá, talvez nos anos 90. Antes dele já existiam outros controles de versões, mas eles eram muito mais arcaicos, vamos dizer assim, e o Git foi inventado para resolver alguns problemas que existiam para a época, né? O Git foi inventado pelo Linus Torvalds, lá, o cara que inventou o Linux, então, e é muito difundido, principalmente no versionamento do kernel do Linux. Então, a gente tem toda essa confiança que foi um cara que sabe o que fez e fez algo que é mundialmente conhecido. Basicamente, esse sistema de controle de versionamento, ele se resume, vamos resumir de uma maneira mais simples, mas é basicamente um repositório ao qual a gente vai criar os versionamentos dos nossos arquivos em uma linha do tempo. Ele em linhas simples, é basicamente isso que ele faz. Mas ele nos permite, então, criar checkpoints, que aqui a gente chama de commits, depois eu vou explicar melhor o que significam essas palavras-chave, mas esses commits é que vão definir nessa nossa linha do tempo os checkpoints dos arquivos que foram modificados. Então, conforme a gente vai versionando esse arquivo, ou modificando ele e criando esses commits, a gente está marcando na nossa linha do tempo as diferentes modificações e diferentes versões que esse arquivo aqui em específico sofreu durante o tempo. E neste repositório, então, ele mantém todo esse histórico do que aconteceu no arquivo, quem modificou, quando modificou, por que modificou. Isso é importante, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento em empresas, por exemplo, porque a gente vai estar mexendo no repositório lá sei lá, vamos pôr autos ali, a gente está desenvolvendo CLP, e muita gente está mexendo ao mesmo tempo em diferentes tipos de arquivos, e aí tu vai resolver algum bug e tu vai saber quem foi que fez quem trouxe aquele problema, né? Então o Git também acaba sendo um pouco dedo duro nesse quesito, mas é justamente para a gente conseguir manter todo esse histórico de cada linha de código, o que foi modificado, por quem, quando e por quê. Então, em linhas gerais é isso, o Git nos resolve esse problema de versionamento, nos dando todos esses dados a mais para a gente conseguir andar nessa linha do tempo. Então, aqui terminando a nossa linha do tempo, e claro, uma vez essa linha do tempo formada, a gente consegue olhar, ou seja, voltar no tempo e olhar essas diferentes versões do nosso arquivo que foi modificado, a fim de inspecionar, ou enfim, o que vocês queiram. E uma outra função muito importante e muito utilizada pelo Git, né, para quem usa Git, é a questão de criação de branches.
que seria basicamente a gente criar uma ramificação da nossa linha do tempo. Por que isso? Por exemplo, pensando que eu e o Humberto trabalhamos juntos e eu quero trabalhar em cima de uma característica específica de um arquivo X lá, de um módulo Y. Então, eu posso criar uma ramificação do nosso arquivo, e eu fico trabalhando em cima dessa ramificação, sem interferir diretamente no trabalho do Humberto. Então, isso eu já vou detalhar com exemplos mais práticos do que teóricos, para a gente entender melhor isso, mas isso é uma outra funcionalidade que é muito utilizada aí para quem usa o Git. Posteriormente também eu vou falar sobre o merge, né, que é quando, uma vez que a gente tenha trabalhado em um branch, em uma ramificação, a gente quer trazer tudo que foi feito naqueles arquivos, né, que a gente foi modificando naquela ramificação, a gente quer trazer de volta para a nossa linha do tempo principal, ou seja, eu estou trazendo todas as minhas modificações na linha do tempo principal para que todo mundo veja o que foi feito. Então, isso é uma outra característica aí para quem usa Git. Bom, mas o que tem de legal nisso, né? A princípio não parece muito, não tem nada muito legal, mas calma, a gente está aprendendo aí e vamos ver a real utilidade, né? Principalmente, eu vou tentar abordar um pouco mais os comandos básicos para quem quer sobreviver utilizando o Git. Então, eu não vou adentrar aqui sobre como instalar, mas aqui tá os links para quem quiser baixar. Basicamente, o Git, se tu baixar ele, tu vai baixar a aplicação que vai fazer com que o Git funcione, mas, idealmente, a gente precisa ter um servidor externo, né? E esses servidores que nos permitem hospedar o nosso repositório na nuvem, vamos dizer assim, para que a gente consiga acessar de qualquer lugar do mundo. Então, o meu código no meu repositório, uma vez hospedado, seja pelo GitLab, GitHub, Bitbucket, tem N outros, mas esses aqui eu acho que são os mais conhecidos, a gente hospeda lá gratuitamente, totalmente gratuito, consigo acessar de qualquer lugar do mundo, consigo compartilhar meus códigos para qualquer pessoa do mundo e qualquer pessoa do mundo consegue colaborar com os meus códigos. E pode deixar privado também, né? Isso era uma coisa que não tinha antes, né? Eu lembro que quando eu comecei a usar Git, não tinha no GitHub, era só, basicamente só se falava no GitHub, né? E tinha que deixar tudo aberto lá. E aí eu achava muito massa de usar, mas só podia usar para trabalho da escola, né? Mas usando só o Git, só a ferramenta local, tu pode usar também, porque tu não precisa necessariamente subir para um repositório. Tu pode deixar, por exemplo, dentro de uma pasta no computador e tu fica controlando versão. Só não manda nunca para fora, né? E na empresa eu tinha que usar assim, porque eu não podia mandar, não ia botar os arquivos da empresa no repositório, no repositório aberto do GitHub, né? E aí eu tinha que usar local, né? Então é uma alternativa também, não usar um servidor externo, acabar usando só mesmo um servidor local, né? Tu pode nem precisa, na verdade, nem é muito difícil, né? Só salva e só não dá o push, né? Que eu boto o comando final, né? Deixa sempre local. Isso. O GitLab, se tu quer criar teu próprio servidor externo, é possível. Tu cria o teu servidor sei lá, na Amazon da vida, monta o teu servidor Git lá, que não está linkado de fato ao GitLab público, então tu consegue ter essa nuvem privada para ti. Já o GitHub e o Bitbucket eu não sei de fato, mas enfim, como o Humberto falou, até então o GitHub era um dos mais utilizados. Eu particularmente prefiro o GitLab, não porque eu uso todas as funcionalidades, mas ele tem muita questão de integração contínua, ele é bem flexível, até com integração com Docker. E eu, então, faz um bom tempo aí que eu não uso o GitHub. Bitbucket eu realmente não gosto, assim. Eu Eu também não usei. gosto, mas ele é bem divulgado na Unicinos, porque a gente tem a conta da Athelstan, aquela, né? Que Atlassian, acho a que gente, é. a gente tem a conta grátis do Bitbucket pela Isso. conta da Unicinos. Inclusive, em algumas aulas se usa, né? Isso. Eu acho que hoje todos são gratuitos, já o GitHub precisava ser estudante, provar que era um estudante, mas hoje eles já acho que liberaram, acho que a Microsoft comprou. GitLab sempre te permitiu ter repositórios privados, Bitbucket eu não tenho certeza, eu acho que também era estilo GitHub. Mas enfim, aqui são os caras que, para quem quiser hospedar na nuvem, né, para ter o repositório distribuído,
E aqui algumas palavras-chave que eu vou passar durante a apresentação, que é commit, branch, SHA-1, merge, conflict, master, remote, local clone. Eu acho que com isso a gente consegue já ter uma boa base aí dos poderes que o Git nos oferece. Deixa eu só dar um switch aqui. Eu vou criar então um repositório no GitHub, no GitLab, tá? Para quem o GitLab ele é gratuito, então suponho que vocês saibam criar uma conta. Uma vez criada a conta, vocês podem criar o repositório, novo projeto aqui, projeto em Só, a branco. tela está muito pequenininha, Cassiano. Ah, é? E agora? Agora tá bom. Então, uma vez, sei lá, vou dar um nome para o meu projeto, projeto KSR. Aqui ele vai pedir se quer descrição, blá, 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 e aqui visibilidade, público, privado, vou deixar público, criar meu projeto. Eu vou me guiando aqui pelos meus slides. Tá, uma vez que eu tenha criado, ele vai me dar aqui algumas opções, se eu quiser convidar membros, mas basicamente o meu repositório está criado no GitLab e eu preciso então baixar ele localmente para o meu computador. Então aqui ele vai dar as opções de clone. Clone basicamente é eu baixar o meu repositório criado para o meu computador. Ele vai disponibilizar dois modos de fazer o clone, via SSH e via HTTPS. Como vocês, para quem for iniciante, eu recomendo HTTPS, porque via SSH tem que fazer alguns detalhes a mais. Então, basicamente, eu copio essa URL, eu vou abrir meu terminal aqui, só me confirma se vocês estão vendo. Tá bem pequenininho. Agora tá um pouquinho Tá, melhor. beleza. Então, supondo que vocês tenham instalado o Git, como eu falei no slide lá anterior, eu posso fazer um git clone. Esse é o principal comando para clonar um repositório. Vou colar aquela URL que eu busquei ali do site e vou dar o enter. Então, basicamente, aqui o que eu fiz? Deixa eu voltar o slide. Apesar de tu estar usando o Linux aí, os comandos são os mesmos para Linux e para Windows, né? Isso. Então, eu basicamente copiei o repositório que está lá na nuvem para minha máquina local. Ele vai acusar aqui, você parece ter clonado um repositório vazio. Sim, porque eu recém criei, então eu posso entrar nele, KSR, beleza. Aí aqui naquela página que eu tinha recém criado, ele vai dar alguns comandos aqui para exemplificar. Ah, você precisa configurar o nome de usuário, e-mail, ele já dá as dicas, ele já ensina aqui como clonar, entrar no projeto, criar um arquivo README, etc. Então, tudo isso ele já dá um auxílio. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou configurar meu nome, é bem receita de bolo mesmo, não tem muito que fugir disso. E tá bom, tá configurado localmente o nosso repositório. O que a gente fez, tá? A gente pegou lá o repositório lá da nuvem no GitLab e a gente baixou para o nosso computador. Então, ele está localmente clonado, baseado no repositório da nuvem. Que, em outras palavras, a gente criou a mesma linha do tempo do que está lá no GitLab. Eles nunca vão estar em sincronismo o tempo todo, tá? Isso é um detalhe que é importante falar, porque uma vez que a gente tenha feito o clone, se outra pessoa estiver adicionando coisas no repositório, eu preciso explicitamente pedir para baixar isso. Mas eu já vou mostrar em alguns casos esses tipos de problema. Mas, em linhas gerais, a gente tem essa linha, a linha do tempo do repositório remote copiado para o nosso repositório local. Então, criando ali nosso primeiro arquivo, eu já estou dentro do repositório. Vamos criar um main aí, sei lá. Include, eu vou errar tudo aqui que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Return 0. Então tá, eu vou salvar meu Ô arquivo. Cassiano, peraí. Ô, Jorge, eu acho que talvez tenha que fechar e abrir, entrar e abrir de novo, porque deu uma travada mesmo uma hora, mas aqui destravou e tá rodando. Aqui eu acho que travou pro Joaquim na tela do GitLab ainda não tá vendo nada que tá acontecendo.
Mas tenta entrar e sair da conexão de novo, que deve funcionar. Isso às vezes trava no Teams mesmo. Tá. Então, o meu repositório clonado, eu consigo... Eu estou começando a criar arquivos aqui, eu criei um arquivo main, blá, blá, blá. E, basicamente, o que eu fiz, tá? Por debaixo dos panos, o que está acontecendo? Eu criei um arquivo, mas esse arquivo ele ainda não é rastreável pela minha linha do tempo. Eu preciso avisar o Git, ó, por favor, controle este arquivo para mim no seu sistema de versionamento. O simples fato de eu ter criado o arquivo não resulta em nada. Ele apenas vai... O Git vai estar ciente de que existem arquivos novos, mas ele não está rastreando eles, a não ser que eu explicite isso. Como que eu faço isso? Um método para a gente ver os arquivos que estão modificados ou que foram adicionados para serem rastreados é o git status. Esse é um comando que vai me dizer o status atual do meu repositório. Ele vai dizer aqui, a gente está no branch master, que o branch master é a nomenclatura da linha do tempo principal aqui dele. Eu tô aqui, até já deixei o master, né? Que é o nosso branch principal ou nossa ramificação principal. Então ele está dizendo, não tem nenhum commit ainda e tem arquivos que não estão sendo traqueados, né? Não estão sendo rastreados, que é aqui a lista de arquivos, que é o main.c. Então, uma vez que eu criei o meu arquivo main.c, mas eu não avisei ele ainda para ser gerenciado pelo Git, eu preciso simplesmente fazer o que ele está dizendo. Ó. Use git-add, nome do arquivo, para incluir na lista dos arquivos que serão comitados. O commit, como eu falei antes, é análogo ao salvar, né, que a gente costuma fazer. Mas o commit, na verdade, a gente está dizendo, pronto, agora eu tenho todos os arquivos aqui que eu quero que tu, de fato, grave eles na sua linha do tempo. Então, eu vou fazer o que está dizendo ali, git add main.c. Se eu der um git status de novo, para ver o que é o status do meu repositório, ele vai dizer agora, modificações a serem comitadas, ou seja, eu adicionei esse novo arquivo para ser comitado, ser efetivamente gravado, né, na minha linha do tempo. Se eu não quiser fazer isso, ó, se eu quiser remover ele, eu posso fazer esse comando, git rm cache, blá, blá, blá. Ele vai voltar como estava antes. Então, Isso é bom quando a gente bota um arquivo sem querer, né? Porque às vezes tem um arquivo de compilação, quando está compilando um projeto, vem um monte de arquivo que o compilador gera que tu não quer que aquilo lá suba para o repositório, ou sei lá, tu tem um arquivo, um vídeo dentro da pasta que tu só quer deixar local ali, não quer subir, né? Então, não adicionar esse vídeo ao repositório pode ser bem recomendado. Isso, vamos criar aqui, ó, vim senhas. Ah, é, o arquivo de senhas. Minha senha da licença aqui, As ó. credenciais, né? Cassiano 1, 2, 3, 4. Então, aqui tu vai ver, opa, git status, ó, senhas. Ah, não posso adicionar, beleza. Então, sei lá, vamos remover ele aqui. Não quero que tenha isso, beleza. Tá, uma vez que eu adicionei ele, eu preciso agora avisar, por favor, faça o commit, ou seja, grave na sua linha do tempo este arquivo. Para fazer isso, git commit -s é para fazer a assinatura, ou seja, ele vai assinar com o meu nome esse commit de fato, né? Porque, que nem eu falei antes, todo commit ele vai dizer quem foi que fez, quando fez e por que fez. Então, eu estou assinando -m para mensagem de commit, que daí é aquela resposta àquela pergunta, o porquê que eu fiz, né? Eu vejo pessoas geralmente que tendem a fazer, tipo, mensagens muito nada coerentes, eu diria. A boa prática que eu recomendo é sempre gere mensagens de commit que façam sentido ao que tu fez. Então, adicionado arquivo main. Então, e não só, sei lá, resolve novo arquivo. Não, é bom que se tenha sentido esse tipo de mensagem. Então, eu dei o enter aqui, ele vai me dizer, beleza, um arquivo foi modificado, 6 linhas inseridas, que é o tamanho do arquivo, criou um arquivo main, blá, blá, blá. E com isso eu fiz, vamos voltar para o slide, eu fiz isso aqui, ó, aconteceu isso, eu criei o meu commit na minha linha do tempo do meu repositório local. Ele vai dizer, eu disse a mensagem de commit, quando que aconteceu e por quem aconteceu. Para eu ver essas informações,
eu faço um git log. Eu vou fazer -1 porque só tem um commit, né? Mas se eu quisesse ver todos eles, bastaria eu fazer um git log que ele listaria tudo aqui. Deixa eu voltar. Então, ó, git log vai mostrar os commits que foram feitos em ordem. E aqui tem uma coisa importante, ó, essa troço estranho aqui é o SHA-1. Isso aqui é um identificador único de qualquer commit do teu repositório. Nenhum desses SHA-1s vão se repetir em nenhum repositório, em Como é que é o nome? qualquer... SHA-1? SHA-1, S-H-A-1. S-H-A. Nunca ouvi falar, nunca ouvi por esse nome. Eu Isso. sempre falo hash. O Que é um hash recheador, code. o recheador é o SHA-1 ali. Então, com isso aqui, é a identificação única do commit, vai estar o autor, quando, a mensagem de commit e a assinatura. Basicamente, com isso eu consigo já identificar o que foi feito por quem. Vamos para o próximo slide. Então, uma vez que eu tenha esses SHA-1s aqui, se eu quiser ver o que nesse commit foi feito, tá? Eu posso fazer um git show, que é o mostrar, e colo o SHA-1. Eu posso colar só alguma parte dele ali, desde que não tenha nada repetido, né? Em algum momento ele nunca vai se repetir, mas com isso aqui já basta. Então, ó, fiz um git show daquele SHA-1, ele vai dar a mensagem de commit, vai fazer a diferença do arquivo, o que foi adicionado. Em linhas verdes, espero que ninguém seja daltônico, ele vai dizer o que foi adicionado, e em linhas menos vermelho ele vai dizer o que foi excluído. Então, ele basicamente foi a inserção de um arquivo inteiro aqui, que é o que ele nos mostrou. Ainda não dá para ver, como esse foi o primeiro commit, a gente ainda não tem muita informação útil aqui, mas beleza. Agora, relembrando, tá? Isso aqui tá tudo no nosso repositório local. Se o Humberto quiser baixar o repositório no remote, ele não vai enxergar isso aqui ainda, porque isso aqui tá tudo no meu repositório local. Então, eu preciso subir isso para o meu repositório remote, que seria subir, né? Eu tenho que enviar as minhas modificações para lá. Para fazer isso, eu vou fazer um git push, que é enviar, né? Empurrar, né? Acho que é no inglês, não sei. Push pull é difícil para mim. Origin master, ou seja, isso. Ou seja, eu estou enviando da minha origem para o meu branch master. Como a gente só tem um branch único lá, né? Que é o master aqui, eu de qualquer forma preciso especificar. Então, ixi, vou ter que... Essa é a hora que vale a pena usar o SSH no... vou ter que... eu vou mudar de repositório aqui, que daí eu não preciso estar digitando a senha toda hora. Bom, isso aqui era um que eu estava fazendo de teste antes. Não, eu vou ter que ir pelo aquele ali. Digita sim, cara. Não vai se importar de ver tua senha. Sim, beleza. Bom, então o que eu fiz? Eu subi para o master, ele vai pedir username e senha, beleza? Ele vai enviar tudo no branch master, ó. Lá no repositório a gente tinha clonado ele vazio, então ele vai dizer, ó, criei um novo branch, master, beleza. Se o Humberto clonar agora o repositório, ele vai ter a mesma coisa que eu no repositório clone dele. Tá, modificando o arquivo, tá? Vamos supor agora vim main, eu vou modificar, eu vou modificar alguma coisa aqui, printf world. Então, adicionei alguma coisa ali. Se eu der um git status, ele já vai avisar, ó, esse arquivo foi modificado. Eu posso adicionar, ou eu posso dar um restore dele, que é descartar qualquer modificação que foi feita. Mas não, eu quero, de fato, efetivar essa modificação que eu fiz. Então, para eu ver o que foi feito de modificação, supondo que eu parei hoje e vou voltar a trabalhar amanhã, tá? Eu quero ver o que eu já fiz. Então, eu posso utilizar o comando git diff, que ele vai me dar a diferença deste arquivo aqui, que era o comitado, contra a modificação que eu fiz atualmente e eu não comitei ainda, ou seja, eu tenho
seria essa diferença do meu arquivo mais atual contra o que está comitado, que seria essa única linha aqui, beleza. O Git faz isso, então beleza, eu vi que essa modificação faz sentido, eu posso adicionar ela para comitar, vou fazer o git commit -s-m, adicionado hello world. Beleza, comitei. Agora eu tenho, deixa eu subir, né? Esqueci de subir, git push org master. Estou subindo para a nuvem lá, para o meu repositório na nuvem. Então agora o que eu fiz localmente eu subi para o meu repositório e o Humberto pode pegar lá o que eu fiz. Outro caso, tá? Agora supondo que tenha uma outra pessoa, o Humberto, vou criar um outro terminal aqui, que o Humberto também está trabalhando no mesmo repositório. Então ele fez o clone local para ele e o Humberto fez, ele modificou o main também. Então ele fez lá um bye bye world. Ele adicionou o main para comitar, -s-m, tchau mundo, git push, origin master, e ele subiu para a nuvem. Claro que ele vai ter o usuário dele, mas como eu estou fazendo eu mesmo, vou ter que usar o meu usuário de novo. O Humberto subiu, então esse é o status atual do repositório remote. O remote tem as modificações do Humberto, o Humberto tem as modificações dele, obviamente, mas eu não tenho ainda. Então, como é que eu faço para baixar isso? Esse é o detalhe que a gente precisa estar, tempos em tempos, baixando do repositório remote, para a gente estar sempre com a mesma linha do tempo, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Esse é a minha visão, vamos dizer assim, é de baixa do Humberto. Então, como que eu vou fazer isso? Git pull, pode fazer um -a para pegar de todos os branches, mas aqui não seria necessário, porque a gente só tem um branch master, mas enfim. Ô, Cassiano, tu não tá na mesma pasta? Ah, é mesmo, né? Putz, que droga. Eu tenho que clonar de novo, né? Então, se alguém não entendeu o que está acontecendo, a ideia é, tipo, tu ter duas pastas, né, dentro do computador. Ele está simulando como se fosse cada um usuário. Ele é uma pasta e eu seria outra pasta, né? Então, a ideia é que tu pode, inclusive, cada um pode fazer isso, né? Tu pode copiar o projeto inteiro e fazer numa outra pasta separada, e fazer as edições por lá, e fazer esse commit por fora, né? Como se fosse tu mesmo mandando, né? Em projetos separados, né? Essa é uma alternativa também, né? Quando tu quer fazer os branches lá, né? Isso. Tá. Então, agora eu acho que vai dar. Aqui, então, eu simulei o Humberto no repositório local dele. Agora sim, se eu fizer o git pull, eu vou baixar essas modificações aqui, que estão lá no remote, para mim. Então, ele vai dizer aqui, ó, beleza, git pull, opa, aqui. Git pull, tem modificações, ele está baixando. Ele viu lá, o arquivo main modificou uma linha, um arquivo modificado e uma inserção. Ele vai dar um resumo aí do que foi buscado lá do repositório. Então, a gente agora está com essa visão aqui, todo mundo está sincronizado. Então, isso é o caso ideal, tá? Quando não existe nenhum conflito, o Git vai se virar, vai baixar o repositório, vai baixar o arquivo para nós e não tem nenhum conflito. Agora, quando existem divergências, tá? Que daí é um outro caso. Por exemplo, o Humberto mexeu no mesmo arquivo que eu, só que o Git, em alguns casos, ele não consegue resolver esses conflitos. Eu já vou exemplificar um tipo de E conflito. isso era uma coisa que a gente estava conversando esses dias com o pessoal lá do grupo do Hobbes, né? Acho que não sei se o Matheus está aí ainda, mas é exatamente isso, né? Às vezes, quando a gente está no time de desenvolvimento, a gente acaba separando para cada um trabalhar num arquivo, né? Um está trabalhando numa classe lá, de repente, num arquivo separado, outro está trabalhando em outra, né? Para justamente poder não dar tantos conflitos. Mas o interessante do uso do Git é que mesmo
cada um usando, mexendo no mesmo arquivo só, esses conflitos eles acabam sendo resolvidos, né? Ele avisa isso daí. Isso, A gente sempre evita, né? Tenta contornar, mas ele vai resolver, ele vai avisar ali e tu vai ver o que está acontecendo, né? isso. Então eu vou só fazer mais um commit ali no repositório do Humberto. Nova coisa, ó, já estou fazendo o que eu disse para não fazer, que é mensagens toscas. Mas eu vou subir ali. Não, tá, subir, não devia ter subido. Bom, na real tá, tudo bem. Ó, o Humberto agora está divergente do meu repositório, ou seja, a gente estaria neste caso aqui. E eu não fiz o git pull lá para buscar as coisas dele. Então vamos, ó, eu não tenho alteração dele aqui. E aí vamos supor, eu adicionei mais coisa e eu fiz o commit, tá? Então eu vou fazer o git commit -m novas coisas e eu vou fazer um git push do origin para o master. Então eu estaria nessa situação aqui. O Humberto, o remote tem uma coisa que eu não tenho, eu não estou enxergando isso e eu ainda assim vou tentar subir como se isso aqui nunca existiu. Então o git vai se eu não vazar a senha hoje, não vazo nunca mais. Então ele vai dizer, opa, tu tentou subir, mas foi rejeitado, tem coisa errada aí. Tu precisa, ele vai dar aqui algumas coisas, ó, você contém trabalho no seu que não tem localmente, então isso é causado porque o repositório divergiu do que tu tem localmente. Então, aqui tá a mesma coisa. O que eu preciso fazer, tá? Eu preciso de alguma forma baixar o que foi feito aqui para o meu repositório local e daí sim eu fazer o meu commit. Para eu fazer isso, eu tenho que baixar o que foi feito lá e aí sim gerar o commit em cima do que foi baixado. E o comandinho é git commit, deixa eu fazer minha colinha aqui, que isso aqui é origin, um git commit, Não dá para só dar um git pull direto? Se você for um git pull direto, vai, não? Sim, mas isso vai dar uma caca, né? Ele vai tentar merjar, é justamente para evitar esses tipos de conflito. Ele vai resolver, mas ele vai gerar um merge, não é isso que a gente quer. O merge eu Sim. já vou mostrar em seguida. A gente quer que ele, de fato, faça o que deveria ser feito, né? Baixar localmente, daí eu fazer meu commit em cima daquilo. Então, qual é o comandinho para isso? É o git Errado a pull. vida inteira, então. E já estava ensinando os caras Isso. errados também. Eu vou fazer um rebase, tá? O que seria o rebase? É isso aqui que está ilustrado. O git pull origin master, eu vou baixar as modificações, mas eu preciso avisar que a diferença, a divergência no meu commit, eu quero que ele se rebaseie em cima do que foi baixado. Por quê? Porque ele está, atualmente, ele entende que o anterior a ele é esse cara aqui. Mas quando eu fizer o git pull, vai dar essa divergência, então vai acontecer um branch aqui. Por isso funciona, mas é errado, tá? Daí depois, posteriormente, ele vai ter que fazer o merge. Não é isso que a gente quer fazer certinho. Então eu vou fazer um git pull origin master menos rebase. Ou seja, ele vai baixar localmente e vai modificar a base, né, que estava aqui antes, eu quero que aponte pro cara que recém baixou. Então isso vai resolver aquele nosso problema. Deixa eu ver. Então aqui a gente vai ficar desta forma, tá? Ele vai... Aqui até deu um conflito aqui. Já vamos pular uma etapa. Ó, esse meu rebase, ele gerou um conflito, ou seja, o Humberto modificou alguma coisa que eu modifiquei também, ele vai acusar o erro aqui, ó. Beleza, eu tentei fazer o rebase, mas falhou, tem conflito no main. Então, se eu der um git status, ele vai dizer, ó, ambos modificados, foi o main. Se eu editar o main, ele vai estar com umas coisas estranhas aqui, ó. Ele adiciona essas setinhas estranhas. Isso é para indicar que aqui o que está de divergente do remoto, que é esse cara aqui, que é o head, né? O head é a cabeça lá do remoto,
e a outra metade é o que está localmente. Então, esse caso o Git não soube resolver, ele entendeu, putz, tem duas modificações aqui nas mesmas linhas, então quem tem que definir isso é o desenvolvedor, né? Então, beleza, o Humberto ou eu, aqui no caso eu estou simulando eu mesmo, eu vou decidir, não, eu não quero esse código do Humberto, eu vou deletar. Eu só quero que seja desta forma, vou salvar, beleza, e aí eu posso adicionar o arquivo de novo. Como a gente está no Rebase aqui, ele já vai dizer, ó, resolva os conflitos e então rode o Git Rebase continue. Até vamos fazer isso. Aliás, tem que adicionar o main Git Rebase menos continue. Então, beleza, o que que eu fiz? Eu simplesmente resolvi o conflito que causou e agora ele se entendeu direitinho. Então, isso é um caso que muitas vezes acontece ali, mas a gente não sabe lidar. E, então, beleza, resolvido. Depois eu vou mostrar umas ferramentas gráficas, tá? Porque isso tudo está muito na linha Tu de não tá comando. conseguindo convencer ninguém a desistir do Google Drive para usar isso daí. É, né? Mas eu tentei nos slides ilustrar aqui o que está acontecendo justamente Não, para os slides estão essa... bonitos, estão lindos. Tá? Então tá, beleza. Uma outra dica aqui que eu trago é o Git Stash, tá? O Git Stash é quando, vamos supor, eu vou de novo simular o Humberto aqui. Aliás, o Humberto está divergente... Não subi, né? Eu não baixei tu não subiu as alterações não foram baixadas para mim ainda. Isso, então vamos fazer isso. Eu vou narrando. Agora, Cassiano digita-se. Isso. Então, ó, agora o repositório está em sincronismo com o que eu tenho e o Humberto divergiu do que eu tenho. Então, vamos supor então que o Humberto, sei lá, ele decidiu modificar alguma coisa, blá blá blá. E aí ele lembrou, putz, eu não fiz o git pull, ou seja, eu não estou em sincronismo com o remote. Ele poderia fazer um git pull aqui, mas ele corre o risco de dar conflito, né? Que nem aconteceu comigo antes. Então a dica é fazer um git stash, que ele vai simplesmente jogar tudo que está modificado, ele joga na pilha lá interna do git, e ele vai enxergar o repositório como se estivesse limpo. Ó, não tem nada modificado, eu posso fazer um git pull, eu vou baixar tudo que tem lá do remote, ó, beleza, e aí se eu fizer um git stash pop, ele vai voltar as modificações que foram colocadas na stash, vai dar conflito de novo, ó. Beleza, eu não queria que tivesse dado isso, mas eu acabei modificando linhas iguais. Então a gente caiu no mesmo caso anterior, ó. Se eu fizer modificar o arquivo, eu vou ver aquelas setinhas, aí eu defino ó, o upstream e o local aqui. Então o que eu quero manter? Tá, ó, dessa vez eu quero manter o remoto. Eu vou desfazer o que o Humberto fez e agora estou com a minha versão que deveria ser. No final das contas, aqueles conflitos eles vão dar sempre se o cara tá mexendo exatamente nas mesmas linhas, né? Isso, Se o isso, cara não estiver mexendo nas mesmas linhas, a princípio vai de boas, né? Que esse isso. que é o lance, né? Eu queria cair num caso que eu não daria conflito, mas acabei caindo. Mas o Eu acho stash que, é eu não sei justamente o se que não ele teria que faz. ser sempre em arquivos separados, será que não? Isso sim, daí não teria problema nenhum. Vamos subir de novo. Tá, aqui os conflitos, eu acabei já acontecendo isso, então não vou nem precisar falar. Ó, que daí vai ter aquelas setinhas, ele vai indicar qual trecho é do upstream, né, que é o remote, e qual trecho é o do local. Então O aqui, bom ó, é que não fica o erro no programa de repente passar sem ninguém ver, né? Ficar tipo as coisas repetidas, porque como isso isso, aí vai acabar caindo no compilador, né? O compilador vai acabar isso, cruzando, ó. exato. Se eu compilar, vai crashar, né? Ele não vai entender isso aqui. E outra coisa, né? Aqui foi um exemplo, ele modificou em alguns valores, ó, foi bem difícil, né? Do Git resolver. Em alguns casos ele resolve, aqui não resolveu. Então a gente acabou já passando por isso.
Aí, seguindo sobre os branches. Os branches, basicamente, é a gente criar ramificações, tá? Geralmente, se a gente for trabalhar numa empresa, eles vão ter o branch master deles lá, ou branch produção, sei lá, de desenvolvimento, e a gente vai trabalhar em alguma feature lá, sei lá, quero trabalhar no módulo USB. Então, eu vou criar um branch, que seria uma ramificação, que basicamente, em linhas gerais, é uma cópia da linha do tempo até este ponto, e aonde eu vou trabalhar nesse branch de maneira isolada. Então, tudo que eu for modificando aqui e comitando vai ficar visível somente esse branch. Enquanto que aqui, ó, no remote, o remote está sendo atualizado. Tempos em tempos eu posso baixar, fazer o git pull lá do remote para o meu branch local, master, mas isso não afeta o meu branch features XYZ aqui. Então eu estou bem isolado, eu posso ficar trabalhando no meu driver USB ali, sei lá, isso não vai me afetar. Mas em algum momento, se eu quiser subir o meu branch pro repositório remote, para o Humberto lá conseguir ver o que eu estou fazendo, eu posso fazer a mesma coisa, depois já exemplifico isso. Eu subo o meu branch e o Humberto vai ter acesso a ele. E depois que eu terminei de fazer as minhas modificações, eu quero trazer tudo isso para o meu branch master, que isso é o chamado merge, né? Eu vou fazer a combinação das modificações do branch em cima do branch master. Aqui sim pode gerar conflitos, como é natural às vezes, a gente vai precisar resolver esses conflitos, mas até este ponto a gente está sempre trabalhando sem nenhum tipo de conflito, então a gente fica na nossa bolha, basicamente, trabalhando. E aí, uma vez que eu conseguir resolver esse merge, eu posso seguir trabalhando no master e a vida que segue. Vamos fazer um exemplo disso, tá? Para fazer um branch aqui, eu só tenho branch master aqui. Eu estou no repositório do Humberto. Então é git checkout -b feature xyz. Então git checkout -b para criar o branch feature. Então, ó, mudou para um novo branch, blá blá blá. Então o que eu fiz foi basicamente isso aqui. Não aconteceu nada ainda. Então se eu fizer modificação no meu arquivo main e adicionar ele, como a gente faz, git add, git commit -s-m, nova coisa. Eu fiz isso aqui. Eu comitei no meu branch local. Se eu quiser subir o meu branch, git push origin feature. Então eu tô enviando para o meu repositório remote o meu branch feature XYZ. Agora, seria este caso aqui. Agora o Humberto lá teria a mesma branch que eu fiz, ele pode trabalhar em conjunto ou não. Se ele trabalhar, então aí sim a gente tem que gerenciar conflitos, mas se ele não trabalhar no mesmo branch que eu, a gente trabalha totalmente independente. Uma vez que eu trabalhei aqui, vamos fazer mais uma modificação aqui, tosca. Git add main, git commit, git push, origin feature. Eu vou subir de novo. Aí se eu der uns git log da vida, ó, já estou vendo que tem vários commits, ó, e ele vai avisando aqui aonde que aconteceu, em qual branch, aqui foi no master, e aqui foram 2 commits no feature XYZ. Tem ferramentas gráficas, eu já vou pular essa etapa, é o gitk, -a. Aí a gente tem uma visão mais, eu não vou conseguir dar zoom nisso. Dá zoom sim. Ó, aqui dá para ver melhor. O nosso master, eu fiz 2 commits, né, nova coisa de novo no branch feature, que não faz parte do master. Então agora eu quero o quê? Eu quero que tudo que foi feito nesse branch seja combinado no branch master. Vamos fazer isso? Para fazer isso é git checkout do master e eu vou fazer um git merge do feature. Acho que é assim, né, Humberto? Me corrige.
É. Cara, eu nunca usei isso aí, cara. Ixi, e tá. Eu sempre vou no básico. Então, ó, o que que a gente fez? Mas o Git Checkout, ele apaga tudo, não é? Não, 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 ele o checkout, tu muda de branch. Então, eu estava no branch feature, o Git Checkout Master, eu voltei para o branch master, e aí eu pedi, por favor, faça um merge do feature no master. Então, se eu olhar agora aqui, gitk, cara, gitk, mais ou menos, ó. Git K. Gitk. Então, aqui não ficou muito visível, mas ó, o master aqui local, ele foi mergeado para com as modificações do nosso feature. Então, não ficou tão visual quanto está aqui. Mas seria isso aqui, a gente basicamente trouxe todas as modificações do brand para o master. Então, agora sim, qualquer modificação daqui em diante, eu preciso resolver conflitos. Aqui a gente não teve nenhum conflito, beleza. Mas em um ambiente mais real, a gente poderia cair neste caso. Eu poderia continuar, para eu voltar para o outro branch, poderia continuar modificando coisas lá, e aí aconteceria, vamos ilustrar aqui, eu estaria seguindo nesta linha aqui, né? Então, eu poderia ter feito esse merge, então eu posso seguir assim, seguindo no branch, posteriormente eu também preciso fazer o merge de novo. Então, tudo isso é controlável por nós. Tá quase estourando o tempo. Bom, aqui tem um outro detalhe que é sobre o git ignore, que nem o Humberto falou no início. Às vezes a gente tem arquivos que a gente não quer que sejam rastreáveis pelo git. Então, se eu der um git status, sei lá, a gente vai ter arquivos, vamos fazer arquivos a.out. Se a gente compilar algo via o GCC, ele vai gerar um a.out. A gente não quer que esses arquivos .out sejam rastreáveis, porque isso são coisas de lixo de compilação. Então, para eu ignorar esses tipos de arquivos, eu crio um arquivo .gitignore, e aqui eu vou criar o que eu quero filtrar. Então, isso aqui tu consegue criar os regex, para quem não souber, depois procura, mas é expressões regulares para a gente definir qualquer coisa .out, ele vai ignorar. Ou se eu quiser um arquivo específico, senhas, .txt, diretórios, e etc. Então, tudo isso... Zip também, que às vezes o cara nunca quer que vá os arquivos. Isso, então, O .zip... Felipe está comentando ali que ele aprendeu recentemente que isso pode fazer um rebase na hora do branch e puxar todos os commits do branch no master. Isso pode fazer rebase na hora do branch. Tá, sim. Acho que foi o que a gente fez ali anteriormente. Bom, Eu acho que tu não puxou, tu não fez não foi no branch que tu fez o rebase, foi num commit normal, na verdade, que tu fez o rebase. sim. Eu É poderia... na hora do merge, ó, na hora do merge, não do... Ah, não, ah, tá. Ah, tá, sim. Antes eu poderia aqui, né? Se eu fizesse um rebase em cima do master, eu estaria trazendo para cá e aí fazendo um merge. Isso também poderia gerar conflito, sim, mas é possível também. Bom, aí o git ignore. Aí, como ficou muito pesado, né, tudo em linhas de comando, a gente tem interfaces gráficas que nos ajudam a entender melhor tudo isso. Basicamente, uma que eu uso bastante é o gitk, que aqui é um exemplo, né? A gente vai ter uma visão visual de como que estão os branches, de como que eles foram mergeados, quantos commits, as mensagens de commit, os arquivos modificados e assim por diante. Tem um outro que é bem legal, mas agora ele já tá ele é pago agora, que é o Git Kraken. Ele faz bastante coisa automática, que é tipo aqueles Git pulls lá que a gente geralmente esquece.
ele tenta fazer isso mais automaticamente, então a gente não cai muito em casos de conflitos. Tem alguns editores também mais textuais, esse aqui eu nunca usei, na verdade. E o Git Cola. Esse Git Cola ele é usado como auxílio para a gente fazer o Git Commit. Então, ao invés de eu fazer aquele Git Commit "-s", eu posso fazer com o Git Cola. Vou fazer aqui. Ele vai me dar a mensagem de commit, fiz tal coisa. Aqui ele vai ter as configurações se eu quiser assinar. E aqui eu posso adicionar mais coisa. Tá, eu fiz isso e aquilo outro. Então, geralmente, a gente tenta detalhar o melhor possível que foi feito. E aqui eu tenho os arquivos, eu posso adicionar clicando 2 vezes, ó, que seria o git add, o nome do arquivo. Se eu quiser remover, clico 2 vezes e assim por diante. Então, isso nos facilita bastante. Posso gerar o commit, commitou. Então, ó, agora se eu der um git status, está tudo resolvido. Outra coisa, o meld é bem interessante. A gente usou o git diff antes, que ele é totalmente textual, né? Nós vamos modificar um arquivo aqui. Tem um outro programa que é o meld. Se eu der um git diff tool meld, bom, acho que o meu já está configurado. Tem que configurar no Git qual o programa que ele usa por default para fazer esses diffs, né? Eu configurei o Meld, agora não me lembro de cabeça como é que faz isso, mas... Para ver as diferenças do Git, eu gosto de usar a interface gráfica mesmo do Git, né? Eu só não, aquele dia eu te falei qual que eu usava no Linux, não era o Git Kraken. O Git Kraken eu acho que não funciona muito bem no Fedora, pelo menos. Mas tinha outro que era bem parecido com aquele Git padrão do Windows mesmo, né? Aquele bem simples, que algumas coisas tu faz por lá, mas depois não adianta. Algumas coisas tu vai ter que aprender ali as linhas de comando para usar, porque não tem muito... A interface gráfica vai até um certo ponto, depois tu precisa resolver. E isso está mostrando que... Então, com o Meld, ó, ele vai dar o que estava comitado, que é a versão do commit, com o que foi modificado. Então, se eu quiser puxar direto aqui, eu posso puxar, ele vai dizer, ó, são arquivos idênticos. Eu posso, inclusive, continuar editando aqui, salvar. Mas isso é uma maneira visual, né, da gente ver o que foi modificado. O que é interessante aí, melhor do que se fosse aquele outro git diff lá, que é um pouquinho mais complicado de entender, né? Bom, acho já terminando aqui, a gente tem recursos, né? Acho que até o Vinícius comentou desse cara aqui, Learning Git Branching, que é tipo, acho, se eu não me engano, é tipo um joguinho e é bem intuitivo e é bom de treinar, porque geralmente a gente tem muitos problemas em relação a entender bem o funcionamento do remoto com o local, né? Então, geralmente, quando a gente vai subir algo, dá conflito, aí às vezes o próprio Git resolve lá fazendo merge, mas não é isso que a gente quer. A gente tem que usar da maneira correta, porque senão vai ficar bem estranho lá a nossa visualização, né, dos commits. Então a gente tem que... É ideal que a gente mantenha tudo bem organizado, até porque a ferramenta foi criada para isso, né, para resolver esses eventuais problemas. Tem alguns vídeos que eu separei aqui, de alguns mais técnicos, alguns mais teóricos, e tem em português aqui também. Esse aqui eu acho que é bem interessante porque ele dá o essencial para a gente saber funcionar, sair usando o Git, né? Então, o que eu tentei passar aqui foi bem assim, com isso já é 90% do que tu precisa, eu diria que está aqui. Tem algumas outras coisas que eu não tratei, que é como tu fazer voltar um commit, mas enfim, para o dia a dia eu diria que isso é bem suficiente, assim, até para vocês começarem a se aprofundar mais. O Git consegue fazer chover, então acho que nem o próprio inventor consegue usar todos os comandos que o Git disponibiliza, porque ele é bem robusto, mas assim, em linhas gerais, eu acho que é isso, tá? Então, espero que tenha O ajudado lance é aí. que
para quem está começando, o lance é sempre trabalhar sozinho, né, no repositório para ver como é que usa e como é que faz tudo, que tu não vai ter esses problemas de conflito, de merge e tudo mais. E depois, quando tu vai trabalhar com alguém, sempre vai ter alguém para te ajudar também, né? Fiz Isso. merda aqui. Isso, e o Git, outro detalhe que eu até não falei, é que ele é bem, olha, para tu perder alguma coisa que tu fez é difícil, tá? Por mais que eu faça, Muita cagada. tem que fazer muita cagada. Então, por exemplo, eu não vou fazer agora, mas eu poderia deletar um commit aqui e assim, para eu perder isso de fato, ele mantém o rastreio da melhor forma possível, tá? Então, se alguém perder é porque fez um cagadão fudido. Ó, eu acho que o Pablo fez aí, ó. Sempre o cara. Então, o Git é a prova de cagadas, eu diria. Então, se conseguiu fazer, parabéns. E eu acho que uma coisa que pega assim no Git, e aí o pessoal, a gente estava conversando exatamente sobre isso na semana, né? Que era, usa o Git ou para trabalhar em colaboração, né? Ou usa lá uma pasta no Google Drive que tu bota os arquivos. O único problema é esse aí. Tu pode, no Google Drive, olha, tu perde as coisas. Tu realmente Sim. perde. Tu pode ter uma modificação lá gigante e aí, tipo, na hora ele se perde ali e acaba deletando simplesmente aquelas modificações Sim. todas que não tem o controle de versão, né? Que eu acho que é o principal, que do Git é para isso que ele serve, né? O controle de versão, né? Sim. A gente trabalhar em conjunto é consequência, né? Eu até trouxe aqui um exemplo rápido, ó. O repositório do Linux, tá? Eles têm N branches, vários commits, vários merges. Então, ó, se eu olhar aqui, clicar, beleza, modificou esse arquivo, eu posso ver aqui o que foi modificado. Então, é bem importante, principalmente para esse caso, né? Os caras saberem de tudo o que aconteceu. Então, acho que o Git aí virou uma ferramenta essencial para quem quer trabalhar com desenvolvimento e é bom explorar e se arriscar, né? Eu acho que é o mais importante. Acho que é isso. Nem li comentários aqui, mas... Eu acho que era só o Pablo comentando das peripécias dele. Mas ele está falando que talvez no Google Drive acabe resolvendo isso aí. O do Excel para o OneDrive funciona muito bem, aquele controle de versão deles lá, né? É bem legal. Tu pode reverter lá fica todos os dias lá as alterações. Só que assim, ainda não é o Git. Ainda tu não tem assim realmente as alterações, tu não consegue ver a alteração que foi feita, sabe? Que isso é a melhor Sim. coisa do Git, né? E no Excel tu não vê, tu só sabe tu só consegue ver o arquivo como é que estava naquela época. Mas ele não vai te apontar, ó, foi essa linha que alterou, foi essa coluna que alterou. Isso é o que pega mais. Né? Até porque seria bem Sim. difícil fazer lá, né? Eles não são para isso, né? Para isso Sim. é o Git mesmo. Né? Então tá, seu Cassiano. Eu acho que até o pessoal, acho que a professora já deve estar até na aula, deixa eu ver quantos tem. Acho que só tá. Ah, não, tem um pessoal aí ainda. Eu acho que o pessoal que liga e sai. Ó. O Matheus tá por aí, a galera tá indo. Ó, vamos ver a Git Blame aqui, mas não vai. Que também eu uso o GBlame aqui, que é basicamente tu saber cada linha por linha quem modificou, quando, em qual SHA-1. Então são esse tipo de coisa aí. O Git é bem dedo duro, mas nos ajuda. Esse é o problema, né, Pablo? Tu não dá nem para botar, não dá para botar a culpa nos outros. tu acaba, fica ali registrado o nome direitinho que fez a cagada. O legal é Mas, depois o cara se justificar por que ele fez a cagada. Eu fiz aquilo por tal motivo. Tá justificado. então tá, pessoal. Uma Não boa tá, noite obrigado, aí. pessoal, obrigado, Cassiano, que ajudou a elucidar um pouco mais a minha mente também, porque eu tenho algumas coisas eu realmente não usava, porque melhor não entrar nesses meandros aí. Acho que agora já vou tentar um pouco mais também. Obrigado a todo mundo que ficou aí, colaborou também. E, pessoal, quem quiser, semana que vem, aparece aí e comenta com. Olha, semana que vem já tem. Eu vou falar sobre as AWS da Amazon,
que estão de graça para nós usar com a conta da Unicinos. Vai ter uma colega nossa que agora está na AEL, a outra semana, que é dia 1º de abril, inclusive, e a gente está vendo para fechar com o pessoal de robótica para falar na próxima semana. Então, vai estar bem legal aí. Tem vários temas bem legais para a gente trocar ideia. Beleza, pessoal? Valeu todo mundo aí. Valeu, Cassiano. Valeu, Pablo. Valeu, Lucas. Valeu toda a galera aí. Vinícius. Tchau, tchau, pessoal.